3, 2, 1. A gente começa o Três Poderes de hoje destacando justamente essa questão do afastamento de Dias Toffoli do caso Master. Ontem houve uma reunião no Supremo Tribunal Federal depois que a Polícia Federal enviou um relatório informando o presidente da corte, Edson Fachin, de que Dias Toffoli estaria implicado no caso Master. E aí houve uma reunião que durou mais de 2 horas, depois houve uma interrupção e os ministros voltaram a se reunir. As informações que acontecem até o momento dão conta de que foi uma reunião muito tensa, com Fachin lendo parte desse relatório e também com Dias Toffoli apresentando as suas justificativas para tudo aquilo que estava sendo feito. Ao final, eles divulgaram uma nota que a gente traz alguns destaques aqui para você. Vamos colocar na tela? Diz essa nota, olha só. Os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em 12 de fevereiro de 2026, declaram não ser caso de cabimento para arguição de suspeição. Por que que isso é importante? Não se trata apenas de uma defesa de tudo aquilo que foi tratado juridicamente agora por Dias Toffoli. Isso é importante por causa daquilo que está escrito no segundo parágrafo. Olha só, reconhecem assim a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria da reclamação. Por que que isso é importante? Porque se o Dias Toffoli fosse considerado suspeito, todos os atos que ele tomou até agora podem ser, no mínimo, questionados e, no máximo, considerados inválidos ao longo deste processo. Então, é sobre isso que está se tratando basicamente esta nota. O Supremo Tribunal Federal se imbuiu muito desse espírito de demonstrar o seguinte: ele se afasta, mas tudo que foi feito até agora continua valendo. Anote-se que Sua Excelência atendeu todos os pedidos formulados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. André Mendonça é o ministro que foi sorteado, já está cuidando desse caso e nós vamos direto a Brasília com o Robson Bonin para falar a respeito deste assunto, que é o assunto do dia. Bonin, um bom dia a você. Dias Toffoli agora deixa de ser um ministro apenas suspeito e pode passar a ser um ministro investigado. Quais são as informações que você tem a esse respeito, diretamente aí de Brasília? Ricardo, o clima hoje deu uma distensionada, mas foi de fato um dia muito pesado ontem no Supremo por causa desse relatório de quase mais de 200 páginas da Polícia Federal, com achados que os investigadores encontraram no celular do Daniel Borcar e em outros dispositivos que foram periciados, né? E o vazamento desse relatório foi o que alimentou a tensão ontem, porque os ministros da corte não esperavam ter que decidir algo a respeito desse caso dessa forma, né, com a pressão da opinião pública diante de revelações que vinham surgindo desse relatório da Polícia Federal. Porque o André Rodrigues, que é o chefe da Polícia Federal, levou esse material ao Supremo e num movimento que não era apenas um movimento de suspeição do ministro Dias Toffoli. Foi um procedimento em que a Polícia Federal comunicou ao presidente do Supremo, que é quem é a autoridade máxima nesse tipo de caso, que existiam indícios que precisariam ser investigados envolvendo as relações do ministro Toffoli com o banqueiro Daniel Borcar. E, a partir desse relato, começou entre os ministros do Supremo uma série de conversas de bastidores muito alimentada pelos vazamentos e pela falta de informação interna, porque só até então o ministro Edson Fachin tinha conhecimento do teor desse documento. E aí, ao longo do dia, essa pressão foi subindo, e o ministro Fachin, então, chamou essa reunião, concluiu a sessão de ontem mais cedo para que tivesse essa grande conversa entre os ministros da Corte sobre o que a Polícia Federal apontava no relatório. E aí, a posição do ministro Toffoli de tornar público que, de fato, era dono de uma empresa que tinha relações financeiras ali, recebeu recursos de fundos ligados ao Banco Master, começou a pesar no entendimento de alguns ministros, né? Ao longo do dia eu escutava de alguns integrantes da corte
que aquele respaldo que existia em torno do ministro Toffoli poderia estar abalado dependendo do que fosse discutido nessa reunião. E o que a gente acompanhou de bastidor dessa conversa é que o próprio ministro Toffoli decidiu, ainda que reticente, decidiu sair do caso em nome dessa concertação que foi elaborada no Supremo para que a corte ficasse preservada. Há esse entendimento de que há um forte desgaste, que o Supremo está sob forte ataque, né, e questionamentos na sociedade, e que isso não pararia caso o ministro Toffoli continuasse na investigação. E, diante de tudo que foi decidido, escolheu-se a saída de uma nota conjunta em que demonstrava o apoio da corte como um todo, todos os ministros assinando essa nota em solidariedade ao ministro Toffoli, mas abrindo caminho para que outro magistrado assuma essa investigação e conduza o caso livre de qualquer suspeição levantada, enfim, pela sociedade, pelos órgãos investigadores, porque a própria relação do ministro Toffoli com a Polícia Federal já vinha muito desgastada. Prova disso é que o chefe da PF foi ao Fachin sem passar por Toffoli, foi ali uma atitude clara de descompasso entre quem investiga e quem conduz a investigação. E hoje, eu falei há pouco com o ministro André Mendonça, e ele me deu uma curta declaração dizendo que ele pretende fazer um trabalho que seguia nos mesmos moldes que ele vem tratando outro escândalo grande, que é o do INSS. Você vai trabalhar com seriedade para conduzir essas investigações, dando andamento célere, porque a sociedade exige e o Supremo também espera que esse trabalho avance. E hoje à tarde, a gente já tem notícia disso, a Polícia Federal, a equipe de investigadores da Polícia Federal que trabalha nesse caso, vai ao Supremo para ter uma reunião com o ministro André Mendonça para colocá-lo a par de tudo que está acontecendo. Então, quem espera um carnaval tranquilo, que está nos assistindo aqui, pode aguardar que, de repente, de hoje para amanhã já surjam as primeiras diligências autorizadas e, de repente, o bloco da PF sai na rua até na segunda-feira, Ricardo. Aquelas pessoas que falam, não, o carnaval, o ano no Brasil só começa depois do carnaval, esquece. Já começou, o carnaval vai ser quente, o bloco da PF vem aí. Boninho, para a gente dar prosseguimento aqui